Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está nos acompanhando, mas começamos mais um episódio. Isso daqui é o Pode Ser, o podcast da Ascender. Estamos muito felizes por você estar nos acompanhando em mais um episódio. Estamos no 13º, para a glória do Senhor, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? E sem mais delongas, hoje nós temos dois convidados, né? O senhor está aqui mais uma vez, Pastor Efraim. Semana passada eu não estive aqui com o senhor. Partida terceira, já peço música. É verdade, o homem já vou imprimir uma carteirinha já para ele. Carteirinha de membro já. Eu não tive a honra de estar aqui com vocês, mas acompanhei o podcast e aulas e palestras, hein, meu pastor? Amém, amém. Amém? Como é que o senhor está? Tudo tranquilo. Se não fosse esse frio de Manaus, estava bem melhor. É verdade. Tá tudo bem, tudo tranquilo. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, mas antes da gente falar sobre ela, meu pastor Felipe, como é que o senhor tá, meu pastor? Tudo na graça, na bênção do Senhor, sereno, tranquilo. Eu tô igual o Paulo, né? Muito atribulado, porém não angustiado. Mas a paz do Senhor vai nos modelando, vai nos ajustando, mas Deus está no controle, a gente está bem, né? E eu estou feliz por receber amigos tão abençoados e que têm nos abençoado aí durante essa série que está acontecendo aqui na igreja. A gente teve a primeira semana e foi bênção, tivemos a segunda semana e foi bênção também, e assim eu acredito que nas demais serão. Então a gente tem vivido algo muito, muito singular assim, de Deus, e eu estou bem demais, graças a Deus. E um abraço para você que está nos assistindo e que vai estar nos acompanhando aí ao decorrer da semana. O conteúdo hoje está uma benção. Amém, amém, amém. Estamos aí com conteúdos pontuais, né? Como o pastor comentou, a gente está vindo de uma série de mensagens, e a cada série de mensagens nós estamos trazendo um convidado que pregou no culto de domingo aqui no nosso podcast. Então, você que quer acompanhar o podcast, acompanhe o podcast também. Não esquece de acompanhar a pregação. Toda vez que tiver um convidado aqui, a pregação dele está no domingo. Agora, vamos apresentar a nossa convidada de hoje, né? A nossa pastora Cristian Valéria, dos Santos Paula. Eita, precisa glória. Ser o nome completo. A gente falou do nome completo. E aí, ó, eu peguei uma lista muito grande, hein? Mãe de 3. Eita, glória. Olha o currículo da mulher, olha o currículo. O currículo é grande. Esposa desse grande homem de Deus. Do lindão. Do lindão. A mais linda de todas. Pastora na MPC. Administradora por formação. Meu pai. Tesoureira da igreja, Jesus. Administradora da igreja, e por aí vai. Eu peguei só até aqui, porque o currículo é muito grande. O trabalho também. É demais. E pastora, seja bem-vinda. É uma honra ter você aqui na nossa mesa para a gente conversar, né, e aprender com a senhora. E como é que a senhora está? Tudo bem, tranquilo, graças a Deus. É um prazer estar aqui na Ascender com vocês, para a gente poder conversar sobre as coisas de Deus, para a gente poder se edificar, né, e crescermos juntos. A gente está muito feliz de estar aqui novamente, já na segunda semana. Vou te dizer que tem uns irmãos que já querem proibir a gente de pisar aqui, viu? Já dizer, volta para a igreja. Não, domingo a gente volta. Tá? Pior que já... normal. 2 semanas, assim, parece que faz tempo, faz bastante tempo, né? 2 domingos seguidos faz falta, né? Faz falta, nossa. E a gente teve a oportunidade de tê-los 2 domingos seguidos aqui na nossa igreja, né? E a gente vai dar continuidade. Esse domingo a gente falou sobre um convite, louvemos. Essa semana, a conversa nos GPs, nos discipulados, tomou conta da nossa comunidade. Teve muita gente aí que foi tocada por essa mensagem, por essa realidade dos céus, que muita gente não sabia, né? Isso transformou a nossa ideia sobre cultuar ao Senhor, sobre prestar louvor ao Senhor. E vamos falar sobre isso, pastora? Vamos falar sobre isso. Já naquela começo ali, né, da primeira pregação do meu digníssimo esposo, ele falou sobre Davi no lugar secreto, sobre aquilo que Davi ansiava.
Então, a gente acaba meio que não entendendo como se comportar diante disso. O que a gente deve fazer? Como que eu chego na presença de Deus? E muitos de nós, eu sou cristã desde de berço, então, às vezes, a gente se acostuma com o dia a dia, né, de vir à igreja e não faz mais sentido. A gente acaba se acostumando. Cai na rotina, né? Cai na rotina, a gente serve de qualquer jeito, a gente não para pensar em como nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo e como Ele quer ser servido, como Deus quer ser adorado. Então, a gente, nessa série de estudos, a gente deixou assim bem essa parte, né, focar em como Davi conseguiu uma chave para alcançar o coração de Deus da maneira que ele queria. Sim. Sem o sacrifício de sangue, sem os holocaustos, mas com louvor, Sim. com adoração. Sim. Então, a gente vê aí o histórico, né, da Arca da Aliança, que ficava no tabernáculo. Uhum. E aí... Só um pouquinho, saiu. Ficava no tabernáculo, no lugar inacessível. Sim. Uma pessoa acessava esse lugar da presença. Então, acontece que quando, numa batalha entre os israelitas e os filisteus, essa arca foi levada, né? Os filhos do sacerdote Eli levaram a arca para que ela pudesse, vamos dizer assim, dar sorte. Um amuleto. Né? Um amuleto, isso. Que aí a gente... né, faz essa aplicação na nossa vida. Quantos de nós serve a Deus para que a nossa vida dê certo? Sim. Nós, como pastores, acompanhamos a vida das nossas ovelhas e sabemos, sabe? Eu sirvo a Deus. Por que isso dá errado? Se eu carrego o meu chaveirinho, Deus não é um chaveirinho. Sim. Então, a gente não pode fazer da presença de Deus um amuleto, assim como... deixar só a Bíblia aberta no Salmo 23. O que vai acontecer? O que é a Bíblia sem aplicação? No Salmo 91, né? Pra Salmo Deus 90, dar livramento. Pois é, assim, vá, pastor, vem ungir meu carro que nenhum acidente vai acontecer. Calma, não é bem assim. Pelo amor de Deus. Pois é. Então, nós tratamos Deus. Eu ia fazer até uma piada agora. Como é que a gente se comporta diante de Deus? Não só nos cultos, mas a nossa vida diante dele. Como que a nossa conduta, ela reflete que a gente realmente ama a Deus. Então, Sim. ter esse relacionamento com ele de forma a ser um objeto de sorte. É assim que a gente trata a Deus. Uhum. Não é esse o caminho. Então, essa situação da arca, ela traz isso para a gente. E também, quando essa arca ela saiu do meio do povo, né? Alguns comentaristas falam que ela tem alguns textos que falam 20 anos, outros até 60 anos. Então, a arca ficou 60 anos longe do povo de Deus e o tabernáculo continuou funcionando sem a presença de Deus. Os sacrifícios continuaram, né? Os sacrifícios os cultos, né? O culto continuaram. pelo culto, né? Sim. Isso. Saul não tinha interesse algum. Ele queria governar a nação de Deus sem Deus. Uau. E isso é um perigo. A gente querer viver para Deus sem Deus. Fazer a obra de Deus sem Deus, né? Fazer do nosso jeito. Sim. Aí começa... Adão e Eva começaram a querer viver, desfrutar da criação, das coisas de Deus, sem Deus. Eu governo a minha vida. Sim. Eu sei exatamente o que fazer. E a gente não pode pensar que eu posso adorar do jeito que eu quero. Sim. Existe, sim, uma liberdade, expressão. Isso aí já são outros detalhes. Mas Deus, ele tem uma maneira de querer ser adorado. Pastora Valéria, a senhora falando aí é interessante, porque o homem em si, né, o ser humano, ele tem essa tendência de querer ser independente, né? Sempre. E pelo fato de querer ser independente, ele vai desenvolvendo as suas próprias formas
né, os seus próprios trejeitos ali, suas idealizações a partir daquilo que ele acredita que é o certo, né? Só que quando a gente chega, né, naquilo que é uma vida com Deus, os padrões de Deus, eu acredito que esse seja o desafio, né, da gente fazer a galera entender, até mesmo a gente entender, e até porque essa série tem nos mostrado que existe um padrão, né? E esse desafio de fazer as pessoas entender que eu não faço a obra de Deus, eu faço a vontade de Deus. Né? E fazendo a vontade de Deus, eu vou estar fazendo a obra de Deus. Porque a obra de Deus, a partir da minha concepção, ela pode ser confeccionada a partir daquilo que eu acho. Sim. Né? Mas Sim. o evangelho hoje ele é cheio de achismos. Sim. É muito comum, às vezes, a gente estar numa roda de discipulado. Tu começa a perceber, alguém vai dizer, pode até ler uma passagem e dizer, eu acho que, eu penso que. Não é o que você pensa. Nós temos um Deus de princípios que sempre existiu e que as leis dele não mudam. Sim. Então, por isso que o que a gente vai falar, vai fazer, ele vai se guiar pelos princípios bíblicos. Pelo Então, não padrão. tem como você pregar alguma coisa, direcionar algo que está fora de um princípio. Por isso que a Bíblia, Deus deve ser buscado para que essa revelação, a Bíblia deve ser lida para que essa revelação verdadeira, ela vá permear a nossa vida e não os nossos pensamentos e não os nossos achismos. Porque a gente tem, às vezes a gente quer moldar o evangelho até de acordo com as nossas experiências. É isso aí. Com as nossas perspectivas, né? Isso. Eu achei incrível, né, na pregação, já vindo da última semana, que Davi ele compreendeu, né, os padrões de Deus. Sim. E a gente vê que isso refletiu em todo o reinado dele, né? Ele moveu as finanças, ele moveu a economia, ele moveu soldados, ele moveu todo mundo para que fossem buscar a presença de Deus. Então, a partir desse momento que ele entende o padrão de relacionamento com Deus e o padrão de como agir mediante a presença e a sua devoção pela presença, ele muda tudo, né? Então, a gente pode analisar que Davi, ele não se tornou rei para fazer aquilo, ele já era aquilo. A partir daquele momento que ele se tornou rei, aquilo ficou evidente, né? A gente não vê a mesma preocupação em Saul. Então, Davi, ele moveu tudo. Eu lendo os textos e vendo Davi movendo uma economia para a presença de Deus, ela está ali, aquilo mexe comigo muito forte. Sim, ele moveu tudo, né? Tudo. Economia, o exército. Ele vem dançando, né? Quando a arca tá vindo, ele vem dançando e a esposa dele se indigna até com o seu comportamento. Isso. E ele arruma uma confusão em casa por causa da presença cara, de Deus. E aí tem uma chave muito interessante, que eu faço isso ligando a algo que a pastora Valéria citou na pregação, porque ela disse assim que o povo sacrificava, fazia ali os ofícios sem a presença de Deus que representava a arca, porque estava longe, mais ou menos 20 a 60 anos, né? E aí você aplicou e você disse, é possível que estejamos aqui todos os domingos fazendo o que nós estamos fazendo hoje sem a presença de Deus. E aí quando a gente olha que Saul governou anos sem esse interesse pela presença, e quando a gente vê Mical, que era filha dele, vendo Davi valorizando a presença, como ela não tinha aprendido com o pai a valorizar a presença, porque para o pai tanto faz, e para ela, consequentemente, porque ela cresceu ali, naquele ambiente, ela olha e ela não discerne por que Davi estava se comportando daquela forma, né? Porque ele estava louvando, ele estava... Interessante essa tua pontuação, porque nós temos filhos. Sim. E a nossa responsabilidade é ensinar os nossos filhos na presença. Sim. Porque senão eles vão ficar indiferentes. Eles vão ser que nem Mical e ficar só na janela. Eles são espectadores. A Mical estava sendo só uma espectadora. E crítica, né? Crítica, isso, julgando o Davi, enquanto
Deus estava se agradando daquilo. Então, será que quantos de nós, né? Vamos parar para pensar quantas vezes a gente fica nessa janela? Sim. Pô, e por quê? Porque os nossos sentimentos, ou a gente não foi ensinado, ou nós somos reféns dos nossos sentimentos. Eu chego diante de Deus, eu não estou legal. Então, Deus, ó, me dê aí a sua paciência. E a gente, na verdade, coloca Deus como submisso à nossa vontade. É o que nós estamos sentindo, né? E o que eu estou sentindo não governa, não me governa. A gente mistura muito. O nosso povo, inclusive, mistura muito a questão de ser muito sentimental, ser muito dramático, muito emocional. E as nossas emoções, elas precisam sim ser usadas na presença de Deus. Mas isso não nos governa. Né? Entrando nesse ponto que a senhora falou a respeito das nossas emoções e como chegamos no culto em si, né? A senhora falou muito sobre sacrifício de louvor, né? O que o sacrifício de louvor ele tem a ver com tudo isso que a gente está falando? Para mim é a parte mais linda, porque quando Davi ele vem trazendo a arca com 6 passos, ele faz um sacrifício, é um caminho longo. Aí você imagina, ele vem nessa euforia, um caminho longo, ele vem eufórico, todo o povo também, e ele já tinha percebido a questão da música, que podia ser introduzida como adoração. Então, ele era músico, então ele disse, vamos introduzir mais, né? Chama pessoas. Então, a arca foi estabelecida na tenda, que não foi para o tabernáculo, mas ela ficou nessa tenda que as pessoas tinham acesso. Então, ali, o sacrifício aceitável a Deus, ele não seria mais o sacrifício de sangue, mas o sacrifício de louvor. Então, Peraí rapidinho, então, só para a galera que está assistindo entender. Então, Davi pausa os sacrifícios de sangue e inicia... Na verdade, não foram pausados. Ou ele implementa, junto com o sacrifício de sangue, ou Isso, os sacrifícios de sangue continuaram acontecendo. Mas, diante da arca, o que se oferecia era louvor. Diante da presença, não era mais sangue. De certa era forma, louvor. Davi ele apontava Cristo nesse momento. Sim, justamente. Então, ele, com muito temor e cuidado, porque ele tinha acabado, vamos dizer assim, de errar. Uzá já tinha morrido por tentar segurar a tenda, de fazer as coisas de qualquer jeito. Não vou dizer assim, de qualquer jeito, não de maneira relaxada. Como a gente falou, ele tem boa intenção, mas não atentou para a submissão, para aquilo que Deus já tinha dito. Não se submeteu o padrão que estava estabelecido ali. Deus disse, só quem toca na arca são os forte levitas. Isso foi forte. A igreja não foi no chão. Não adianta ter... Não adianta... os meninos do slide, faz uma foto aí com essa frase, né? Não adianta ter boa intenção se não tiver submissão. Cara, isso aí para mim acho que é um dos maiores problemas nossos, é que a gente acha que realmente a nossa boa vontade de servir a Deus ou de seguir a Deus, porque não é só quem serve na igreja, é o fato mesmo de seguir. Eu sigo a Deus, mas assim, tá de boa. Nos meus parâmetros, né? Segundo aquilo que eu quero, ou seja, você ainda se governa. Se você ainda se governa, repense até a sua salvação. Sim. Então, é algo muito sério. O verdadeiro cristão, ele busca saber o que Deus quer, como Ele quer que eu viva. Sim. Não para eu agir como eu acho ou eu sinto, mas eu quero saber como Ele quer, para que eu possa obedecer. Sim, eu não sou independente, né? É interessante, isso eu aprendi até com o mestre Aldair, né? Nosso mestre Aldair, o pastor Aldair, um abração aí. Eu achei muito forte naquela palestra do batismo, cara, que ele falou assim, ele disse... Se você se batizou e você foi regenerado e você desceu as águas batismais, agora você entrou no corpo, né? Você faz parte do corpo de Cristo, que é a igreja.
Então, a partir de hoje, não tem mais essa de eu cuido da minha vida. Não, você deve satisfação à igreja, ao corpo de Cristo, que agora você faz parte. Cara, e isso aí é um soco no estômago. Meu Para Deus. todos nós. Ah. Porque quando é difícil a gente viver em comunidade. Né? A gente tem Porque tendências individualistas, né? Sempre, gente, qual foi o pecado do Éden? A desobediência porque quiseram viver para si. A nossa luta sempre vai ser essa. É querer viver para nós mesmos. Sim. E a nossa escolha qual foi? Eu quero saber o que Deus quer para que eu possa matar a minha vontade. Sim. E seguir e fazer a vontade dele. Sim. Isso é obediência. Sim. Tem uma frase que diz, né, que Deus é comunidade, né? Sim. Então, pegando desse ponto que existe um padrão e a gente tem que se submeter a esse padrão que está estabelecido pela palavra. E foi justamente o erro. E por muitos anos, pessoas até já me questionaram. Pô, pastor, o cara estava fazendo muita boa ação ali, né? Eu não entendo por que Deus matou o cara. Né? Ele era bonzinho, né? Pois é, ele cara, você quer ser confrontado com a santidade de Deus, digo assim, e você... Isso assim, te dá realmente temor, lê o Novo Testamento. Sim, começa a ler justamente o que Deus queria que o povo fizesse, como que os sacrifícios deveriam ser feitos, os detalhes. Então, não dá para fazer de qualquer jeito. E a questão do sacrifício de louvor. Eu, pelo menos, ouvia muito que você vem para o culto e aí você espera ver o que Deus vai fazer. Tem que esperar Deus te estimular. Tem que esperar. Mas eu não me arrepiei, eu não fiz. Não tô tintindo nada. Hoje o louvor tá devagar. Nem se consagrou esse cantor pois aí. A culpa deve ser dele. É o ministro de louvor que não tá jejuando. Não tá prestando muito. Quando, na verdade, a nossa vida não tá num altar. Né? Então, a gente não tá diante da presença de Deus. E a gente quer, no domingo, que ele faça algo pela gente, para a gente aguentar o resto da semana. A gente não precisa sobreviver na presença de Deus. A gente vive, a gente se edifica para que no domingo, como no culto coletivo, a gente possa queimar junto. É isso que acontece na sala de oração. Na sala de oração, né? Na sala de oração. O pastor Efraim, ele me falou algo que me marcou muito, domingo, né? Que o culto no domingo é o deleite daquilo que nós vivenciamos durante a semana. Sim. Foi forte isso aí. Foi muito forte. Sábio. Esse pastor é muito sábio. É o Lidão, o apelido do... E isso ficou martelando em mim a semana inteira. Né? Então, é muito mais fácil, vamos colocar dessa forma, se a gente entende que o culto é o deleite daquilo que a gente passou a semana fazendo, nós chegarmos e entregarmos um sacrifício de louvor ao Senhor. Sim. Porque muitas das vezes a gente passa a semana indiferente. Sim. Né? A gente esquece de Deus a semana inteira, aí chega no domingo todo mundo vive culto, a sua vida... Sextou. Secular, né? Uau, dicotômica. Aí domingo, quando dá 5 horas da tarde, que acaba o jogo do Brasileirão, aí que os caras lembram que ele é crente. Mas vou me consagrar agora, né, pro culto. Mas, ó, interessante, a gente está iniciando aqui esses poucos minutos, mas a gente já deu alguns sustos e muita gente que está ouvindo pela primeira vez isso. Por exemplo, não é do nosso jeito, não é da nossa forma, né, e também não é como a gente quer. Porque eu estou fazendo de coração, recebe aí, né? Eu quero cantar, pastor, hoje, porque é de coração e é para o Senhor. Então, vai vir aquela voz desafinada, sem preparo, mas é de coração, é para o Senhor. Mas não é isso que o Senhor quer. Sim. Né? O Senhor quer ordem, o Senhor quer o preparo, sim, a dedicação. Você quer cantar, minha irmã? Se dedique por isso, estude, vá atrás de uma boa escola de vocal e canto. Quer tocar, meu irmão? Estude, se aperfeiçoe. Né? Como a gente viu aí, Davi colocou algo no tabernáculo, não era algo que ele não sabia. Ele viu, cara, olha como seria legal
assim como Saul, naqueles seus momentos lá de tempestade, de tribulação, de ansiedade, chamava Davi para tocar a harpa e ele se acalmava. E Davi olhava aquilo e disse, rapaz, isso aqui na presença de Deus ia ser muito forte. Né? E por que não fazer? Mas porque ele tocava. E ele tocava muito. Né? Davi criou instrumentos ali. Não tem, na história, bom, né? Na história não dá para a gente dizer quais foram os instrumentos que Davi criou. Mas muitos dos que a gente tem hoje veio ali de Davi. Sim. Né? E isso chama para a gente muita atenção, por exemplo, como o sacrifício de louvor, vocês estavam falando. Cara, eu já ouvi, sacrifício de louvor é você levantar as mãos na adoração, no culto, e ficar ali adorando o Senhor com as mãos levantadas. Se balançando para o lado e outro. Isso é sacrifício de louvor. Não. Isso é uma demonstração corpórea, né, de resposta até o que está falando. Por exemplo, vamos cantar uma música de rendição ao Senhor. Eu me rendo a Ti. Cara, tem que levantar a mão mesmo, que eu não tenho nada nas minhas mãos até para mostrar, nem para trazer. Então eu tenho que me render mesmo ao Senhor, tenho que levantar minhas mãos, celebrando, adorando a quem está aqui, né, no culto com a gente. E isso não é o sacrifício de louvor pleno. Isso faz parte de uma resposta nossa à adoração. O sacrifício de louvor está muito ligado a isso que a gente estava falando aqui, ao que Davi estava vivendo ali, e ele mostrou, gente, não é só o derramar sangue, mas é o derramar a sua vida, derramar a sua mente, né, o foco do que tu tens como uma só coisa, e eu vou buscar isso de todo o coração. E isso é você começar a sacrificar o teu tempo, tua vida, se dedicando, se preparando. Né? E aquilo que eu falei com o César é muito real mesmo. Eu tenho aprendido a duras penas isso. Que o domingo não é um momento de você ser preenchido, ser renovado, ser ali, o Senhor vai te dar uma unção nova para essa semana que se inicia. O domingo é para a gente queimar mesmo junto. É para a gente pegar... Queimar para Ele. Para Ele, isso. Pregar o que está sendo feito lá na casa de um, no GP, né? GP? É GP. No GP de outro, o que está acontecendo, a versão MPC, no PGA de um, no PGA de outro. No discipulado. E no discipulado que está sendo ministrado, e a gente chegar no culto e corresponder aquilo que o Pai está falando. Seja aquela caixinha de promessa que eu abro, só tem coisa boa e que, nossa, aquilo rápido. É um pozinho do pirlim-pim-pim que vai fazer imediatamente alguma coisa na minha vida. Mas procura gastar tempo orando e meditando que as revelações sobre quem Deus é, isso vai penetrar no nosso coração. Sim. E aí, os momentos de adoração com a palavra, nos turnos de oração, eles são essenciais para que essa revelação ela comece a brotar. Às vezes, a gente tem testemunho do pessoal lá do turno que estuda, às vezes, um versículo por 3 meses, gente. Sabe? Na cabeça de alguns, não. Tipo assim, ele leu um capítulo de Salmos, graças a Deus, você que não ia terminar nunca, né? Lê um livro da Bíblia e, cara, a gente precisa de meditação. É essa meditação que vai suprimir os nossos achismos. Sim. Porque a gente vai colocando na direção certa. E aí, quando a gente vem adorar a Deus, a gente sabe exatamente a quem nós estamos adorando. E aí entra o nosso culto racional. Uhum. Eu fui ensinada que o culto racional era, meu irmão, pare com isso, pare de chorar. Porque a gente está aqui para ficar só de... Para entender. Só para entender. Mas o culto racional, cara, você sabe o que está fazendo. Quando você é tomado pelo Espírito, tu não fica fora de si. Sim. Você sabe, você tem controle sobre o seu corpo. Então, Deus ele não vai te tomar para... E a gente acredita nisso, né? No mover do Espírito Santo. Mas você não fica inconsciente. Isso. Então, você pode oferecer o seu culto racional com as suas emoções. Sim. Você pode oferecer o seu culto racional com a música, com o teu intelecto, com os teus dons. E a gente pode fazer isso no coletivo e individual. É importante a gente ter essa certeza. Quando é que começa o meu culto do domingo? Ele começa na segunda.
imediatamente na segunda. Deixa eu fazer aqui uma pergunta aqui legal. Eita, que tu Deus. foi falando aí, a minha mente ela foi formulando algumas coisas. Por exemplo, né, você falou isso e na pregação também, você falou agora, você falou isso na pregação, sobre o louvor, o sacrifício de louvor, ele ser mais uma resposta do que você esperar um estímulo para que você faça aquilo, né? Eu lembro que você falou que eu não vou ficar esperando eu estar bem para louvar a Deus, né? Você até contou o testemunho lá e tal, né? De uma mulher que estava ali passando um momento muito complicado, mas ela louvava a Deus, ela adorava a Deus ali. E aí, pegando desse ponto que você está falando, por exemplo, assim, né? Só para a gente colocar aqui e tentar fazer as pessoas entenderem e a gente entender também aqui. Por exemplo, o sacrifício de louvor, né? Que é o louvor na hora do culto, a expressão, como você falou, o culto racional, onde com as minhas emoções, a partir daquilo que eu entendo, né, quem Deus é, sobre Deus, eu estou ali entregando um sacrifício de louvor independente das minhas circunstâncias. Sim. Então, é válido pensar que o sacrifício de louvor ele é uma atitude a partir de uma resposta de alguém que compreendeu. Olha, deixa eu estou falando até bonito, né? Tá andando muito com o pastor Aldair. Tô tomando muito café com o pastor Aldair. Então, o sacrifício de louvor, até me perdi agora. Ele é uma resposta. Ele é uma resposta de quem compreendeu quem Deus é. Por isso que ele não depende, então, é correto, né, afirmar isso? Por isso que ele não depende da circunstância, porque independente do que ele... Por isso que aí a gente vai entender, né, que Deus ele não muda. Ele é o fim desde o começo, né? Ele não é um para que minta, nem que se arrependa. E aí a gente vai entender algumas colocações da forma correta, né? Eu acho que é em Hebreus que diz que ele não muda, né? Que ele é imutável e tal. Então, é importante a gente, como igreja, os irmãos, a gente entender isso. E eu vi que algumas pessoas no culto entenderam isso, porque no final eles deram uma resposta de louvor ali. Então, é importante a gente ter essa compreensão, então, Valéria, tipo, de quem Deus é, a partir de alguma experiência, talvez que alguém esteve com Deus e Deus se revelou nela. Um exemplo, né? Alguém que os nomes de Deus, um exemplo. Alguém que estava passando uma necessidade e o Deus provedor, Jeová Jireh, ajudou ela naquele momento. Alguém que estava passando uma enfermidade e o Deus que cura, Jeová Rafa ali. Então, a cada ponto que a pessoa vai compreendendo quem é Deus, o sacrifício de louvor é uma resposta daquilo que ela compreende, tanto a partir de uma experiência que ela viveu, tanto o que ela entende sobre Deus na teologia. Da revelação da palavra, da verdade na vida dela. Porque a gente corresponde por aquilo que Deus é, literalmente. Ele é digno de louvor. Ele está sendo adorado no céu e a gente vai adorar junto com aquilo que está acontecendo no céu também. Me corrige se eu estiver errado, Lindão e Valéria, então. Eu tô interagindo aqui. Vamos lá. Então, eu posso ser bem tendencioso em falar, então, se talvez alguém não está correspondendo, é porque, então, falta essa compreensão, né, na vida dela, de quem Deus é, ou é essa revelação para que, de fato, o culto seja um culto racional. É correto afirmar isso? Acho que a gente não pode generalizar. Sim. Existem situações em que o nosso espírito está abatido. Acontece. Sim. Mas, ainda com o espírito abatido, mesmo que eu não tenha expressões... corporais, externas. Eu sei quem Deus é, eu tenho convicção. Sim. A minha vida continua adorando Ele. Eu não retrocedo na minha fé. Então, porque a gente, claro, está ensinando isso. A gente está ensinando a igreja o quê? Gente, agora a nossa vida, a gente não oferece mais sacrifícios de sangue. A nossa própria vida é um sacrifício que Deus quer receber. E como? Com louvor. Através de quê? Fruto de lábios que confessam o seu nome.
Então, é uma expressão falada. Sim. Aí a gente tem o exemplo de Davi, de tudo aquilo que acontecia ao redor da tenda. Pessoas que estavam ali cantando, adorando o tempo todo. Então, a gente pega isso como exemplo. Assim, a gente não pode generalizar que uma Sim. pessoa que não está fazendo, mas Não eu é acho... porque ela não compreendeu. Isso. É perigoso a gente deixar isso Em aberto. para a igreja. Sim. Por quê? Sim. Porque, gente, O Lindão nós já estava somos- olhando ali, o Lindão. nós somos seres... Qual é a tendência? É nunca adorar de Sim, verdade. sim. Então, se a gente for deixa isso aberto... circunstancial, né? Isso, deixa isso aberto, aí a pessoa, não, é porque... Então tá, aí parece que ela tapa aquela lacuna. Não, eu tô assim porque... Mas dentro do meu coração eu tô... Deus Gente, conhece meu coração. Deus conhece mesmo. É um perigo Deus conhecer. Deus é Saber açougueiro. que Deus conhece o nosso coração. Uma outra problemática que eu vejo muito também é, mediante a falta de conhecimento de quem é Deus, algumas pessoas elas oferecem louvores e estendem as mãos e às vezes até cantam, mas não conhecem a Deus, mas estão fazendo aquilo por emoção. Sim. Emoção da música, né? A música tá bonita, tá legal, O emocionou. Ministério de Louvor ensaiou. Tocou direitinho. Isso também é muito perigoso, né? Sim, muito perigoso. Assim como é muito perigoso o tipo de música, as canções que nós cantamos nas Sim, igrejas, né? sim. A questão de não ser teocêntrico Sim. e de deixar o homem no centro. Nossa, Aham. teve alguns anos atrás aí que veio assim uma avalanche, enxurrada de Era só o músicas que tocava, né? meu Deus do céu. Então, como Quem eu te falei, viu né? passar na prova, Então, está surgindo aí um novo... E tu cantava. De olho fechado, hein? sabe? Então, e quando assim, a gente é confrontado por isso, eu pensava, não, mas é que está no meu coração. Só que quando você começa, na verdade, a adorar a Jesus com letras dignas dele, que me tira desse centro, quando você volta a ouvir e a cantar essas outras músicas que te colocam o homem no centro, você diz, cara, isso aqui destoa muito. Você fica Não incomodado. é, Incomodado, tu diz- não dá às pra vezes eu ouvir. digo, meu Deus, eu cantava. Você ainda, é né? Só Jesus. O homem tá demais. Tá demais. O pior é que ele dá exemplo ainda. Ei, mas tem uma agora da nova geração Meu que Deus. surgiu aí, que ela diz que a roda grande passa dentro da pequena, né? Tu já escutou essa daí? Não, Graças a Deus. Ah, é da nova Graças geração. a hein? Deus. Eu quero saber o que tu tá ouvindo. Ficou preocupante. Eu agora. vou passar a Sabe o que playlist que é? lá da Quando MPC. a gente bate muito em cima disso aqui, aí os meninos são palhaços aqui da igreja, aí eles Ah, é mandam lá no verdade. Instagram, cara. É verdade. Acontece. E a gente precisa ensinar a igreja, porque assim, você ouve as pessoas cantando essas músicas que na verdade não. O homem é o centro, tem, né? o homem é o centro e teu irmão é teu inimigo e a gente vai se vingar. E quem são os inimigos de Deus não é meu irmão, quem é meu inimigo não é você. Sim. E isso não edifica, as pessoas não crescem, elas acreditam que elas estão adorando a Deus, Sim. elas acreditam É. que esse é um Deus verdadeiro. Sim. E elas ainda estimulam aquele espírito de perseguição, né? Você é o vítima e alguém vai te perseguir. perseguir. Isso. Nossa, Você gente. sempre está num ambiente congregacional, sempre com aquela mentalidade, né? Eu não sei se o César já passou por isso, mas já por ministrar em cultos e por aí vai, congresso, a gente está ali ministrando, de repente vem a mensagem, e antes de subir para cantar de novo, chega o irmãozinho ou a irmãzinha e diz, pastor, toque aquela música. Aquela música. A minha avó, toda vez que canta essa música, a minha avó ama. Ela se derrama em choro porque está ouvindo aquela música. Eu disse, qual é a música, meu irmão? Rapaz, vem cada coisa aqui. Minha irmã, você ouviu a ministração? Essa música não vai encaixar com nada. Nada da pregação. Imagina, a gente está falando aqui sobre sacrifício de louvor, sobre louvor, adoração. Aí eu vou puxar Você é um espelho. que reflete. Não vai encaixar. Jogou um balde de água fria, né? Acabou o culto. Pode apagar Deus a luz, olha, desligar não. tudo e tchau. Eu não acredito. Não entenderam nada. Não, isso é tão sério. Tive uma experiência lá na igreja. E eu vou falar da minha casa mesmo. Sim, MPC.
Nossa, o louvor estava assim, fluindo. Só que, gente, a igreja estava apática. E aí eu disse, gente, Deus, cara, ele vai vir com muito poder. E a impressão que eu tive é que Deus olhava aquilo e dizia, eles não estão me querendo. Não é questão de... Porque a gente entende errado esteja 2 ou 3 reunidos no meu nome, sabe? Então, parece assim. E as pessoas se confiam nisso, não, o pastor Felipe, ele está consagrado. É responsabilidade do César estar consagrado. Eu não tenho nada a ver com dele, isso. Né? Ele é pago para isso. Erradíssimo. Tu já escutou isso? Claro. Então, nesse dia aí, nossa, eu fiquei tão triste, porque Deus não estava. Ele disse, eu posso vir. Se tivesse eu fome, quero eu viria, vir, né? mas não tem fome. Não, o povo não tem sede. É por isso que a gente tem que ensinar e não deixar essas brechas de, irmão, vai ter um dia. Não, peraí, esquece. Porque a gente já tem essa tendência. Então, irmão, fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Esse é o sacrifício de louvor. Abra a sua boca e declare as verdades de Deus. Leia, não sei o que falar diante de Deus. Abre um salmo. Um salmo de louvor, um salmo de confiança e começa a declarar isso várias vezes. Isso é muito importante, porque a partir do momento que a pessoa ela tem esse relacionamento, ela nutre esse relacionamento com Deus e ela compreende os sacrifícios de louvor, pode cantar até uma música que ela não conhece na igreja. Né? Às vezes a gente não vai cantar as músicas do momento e a pessoa ela vai reagir em adoração sem conhecer, independente. Quando ela entender a letra ali na segunda estrofe, ela já vem, responde. Né? Com certeza. Então, se eu fosse dar um conselho, né? Eu aqui, baseado nisso que a gente está conversando aqui, você, irmão, que vai para os cultos no domingo, né? Não chega... Né, meio, a não ser que você tenha vivido um luto, algo assim muito forte que você diga assim, não, eu tenho um motivo para estar assim, mas qualquer coisinha você chega lá e você fica assim, meio apático, né? Então é correto afirmar para quem nos assiste, irmão, chegou no culto, independente das circunstâncias que você está passando, né? Libera Deus palavras. É digno de louvor. Deus é digno Deixa de lá louvor. fora isso. Isso. Deixa lá Entrou, fora. deixa lá fora. Deixa lá fora. Entrou aqui, vamos junto. Vamos estar junto aqui. Ou então, deposita diante dele. Mas deixa lá, sabe? Não deixa isso te moldar, te guiar no deleita, culto. né? Se deleita. Aproveita. É a presença de Deus. O louvor, ele não é a preparação para a palavra. Não é. Ele é parte do culto acontecendo. E o culto é muito sério. Deus leva a sério o culto. Uau. A nossa reunião, aquilo que a gente vem fazer, as pessoas que estão, cada detalhe, a liturgia é reverência diante de Deus, a ceia é seríssimo. Sabe? Dízimos e ofertas é o momento de adoração. Tá ouvindo, irmão? Deus Fala, Deus! Jesus se importa. Sabe, quando Jesus ficou ali do lado do gasofilácio no templo para ver numa reunião, né? Pois é. Isso cara, é muita... Se a gente for parar para pensar, Jesus ficou ali horas, né? Porque tinha uma fila, né? Era muita gente Vamos vendo lá. quem dava Né? mais e a Vamos viúva. fazer uma exegese. Se nós fôssemos Jesus, onde nós iríamos sentar no culto? Eu não ia sentar nas ofertas para ver. Verdade. Era o último lugar que eu ia pensar. Eu ia olhar o quê? Eu ia ver o pessoal do louvor, né? Como é que tá os ungidos ali, né? Verdade. Se está todo mundo consagrado. Eu ia focar na palavra. Eu ia ver o esboço do pastor. Isso. Deixa eu dar uma olhada no seu esboço aí antes. Jesus ele foi pro gasofilácio. Ficou sentado e olhando ali. E ficou olhando e ele tinha Há um sinal nisso. E né? ele tinha um relatório. Porque ele falou assim no relatório dele: os ricos dão do que lhes sobram. Quer dizer, ele viu muita gente ali vindo dar. Né? E ali, no meio daquela galera ali, ele viu uma viúvinha. Isso. Chamou a atenção dele. Ela deu muito mais. Então, Deu tudo. deu tudo. Deu tudo que ela tinha. Então, a gente entende muito pouco
Sim. E a gente busca muito pouco conhecer a Deus, mas conhecer mesmo e contemplar. A contemplação faz diferença. Sim. Quando a gente contempla o dia a dia, a gente contempla as pessoas o tempo todo, mas quanto tempo a gente para realmente contemplar? Não só pedir aquelas orações de pede. Deus, ele, é claro, é válido. Uhum. A Bíblia diz que a gente colocar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas ansiedades, mas, Deus, eu vou parar aqui, eu vou ouvir. Não é um relacionamento baseado em petições, né? Eu vou cantar. Eu vou ficar. Eu só vou ficar aqui. Às vezes, eu não vou nem declarar, mas eu quero gastar tempo. Sim. Investir esse tempo. Sim. Que a gente é tão acostumado a estar ocupado, né? Parece que é bonito. E hoje em dia, nossa, que maravilha que você está 100% ocupado. Sim. Você é um produtivo. Mas para Deus é diferente. Quando você está parado, meditando e contemplando, lendo. Você tá sendo produtivo. Você está sendo produtivo. Você está justamente semeando onde tem que semear. O maior exemplo está lá com Jesus e os discípulos, né? O que a gente podia... Essa pergunta eu sempre faço. O que será que eu, no lugar dos discípulos, pediria de Jesus? Ensina-me, Senhor, ensina-me a expulsar demônio, né? Sim. Ensina-me a puxar a perna, o cara nasceu uma perna do nada. Ensina-me a ser um bom pregador como o Senhor. Isso. Não. Eles viram, ensina-me a orar. Porque a eles orar. viram que era onde Jesus passava a maior parte do seu tempo. Sim. Era onde Jesus, vamos dizer assim, se enchia para poder fazer o que ele fazia. Sim. Era na oração. Então os discípulos perceberam, Entenderam qual era a chave do negócio, né? Eu quero isso aí também. É. Ensina a gente a orar como tu oras aí. Boa. E ele veio e Isso ensinou, mesmo. né, dentro desse princípio, né, para os seus discípulos. Gastar tempo para que, juntos, a gente possa se edificar. Um tem cântico, outro tem salmos. Você percebe, sabe, o ajuntamento da igreja. Sim. A gente se ajunta para quê? Só para comer. Às vezes, para falar mal dos outros. Mas o que É a verdade. Bíblia ensina? Nos ajuntamentos do povo de Deus, um tem cântico, outro tem salmo, outro tem uma palavra de edificação. Os dons estão no meio da igreja. Sim. Vamos fazer Às aqui, vezes as pessoas nem exercitam os dons ali porque... vamos fazer um balanço da Ascender. Não fale. Não, tá. Mas você, mas você medite imagina sobre. que, Tô cara, calado. chegamos no domingo ou nas reuniões lá dos pequenos grupos, o que os lábios confessam? Sim. E a gente pode, por aí, ter uma média de como está a espiritualidade do nosso povo. Sim, sim. Nossa, E eles precisam saber que a gente percebe isso. Como Sim. pastores, né, como líderes na igreja, essas conversas vão dizer muito Sim, como sim. é que está a saúde Uhum. do nosso povo. Sim. É por isso que exercitar o sacrifício de louvor, os lábios que confessam a palavra de Deus, que glorificam a Jesus, isso vai trazer mudança no corpo de Cristo. Sim. Isso é edificação para a igreja, é um crescimento saudável. Sim, sim. A gente não pode deixar de falar isso e nem de cobrar isso. Sim. Viu, irmãos? Acender, e você cristão que está assistindo também. É um dever do seu líder, cuidar da sua espiritualidade. E te cobrar isso. Porque é Supervisionar. algo que... Isso, supervisionar, Sim. puxar a orelha e guiar. É porque tem umas ovelhinhas que é só Jesus, né? Tu já viu aquele vídeo que o cara acabou de tirar a ovelha do buraco, aí ela cai de novo? De novo, mais na frente. Exatamente. Esse é o nosso trabalho. Mas assim, tem como a gente medir. Não vou dizer assim, necessariamente essa palavra, Mensurar. mas como avaliar isso. O crescimento saudável da igreja. Sim. O que eles estão falando, isso aponta para Cristo? Qual é o tipo de conversa? Qual é o tipo de sacrifício que eles estão fazendo? Sacrifício não é só de vir para a igreja, não. Gente, assim, de verdade, é muito legal vir para a igreja. A gente tem muita gente bonita, o local muito bem arrumado e sacrifício tal. não, Não é de verdade. Não. É sacrifício, assim, para quem está doente, quem está, sabe, ralado.
Agora, a maioria de nós não. O nosso sacrifício ele vem no dia a dia, mas no domingo a igreja se reúne para compartilhar, viver, servir uns aos outros e apontar para Cristo. Glória a Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá satisfeito? Forte. Tá satisfeito, César? Tem mais alguma pergunta? Alguma colocação? Algo que te chamou a atenção no culto, domingo lá e tal? A gente falou sobre... Eu tirei bastante dúvida aqui a respeito daquilo que eu tinha, né, alguns questionamentos. E foi um culto marcante. Falar sobre como se portar na presença do Senhor é muito importante, né? Isso direciona a nossa vida. Eu creio que isso vai direcionar a nossa comunidade. Você que está assistindo, leva isso a sério a partir de hoje. É muito importante que a gente entenda isso. Davi entendeu isso há muito tempo atrás. E hoje a gente está tendo a oportunidade, né, com pregações, com ensinamentos, a acessar lugares que a gente nunca acessou. Eu nunca tinha acessado esses lugares. Nem eu. Né? Eu fico pensando tanto tempo de crente que eu tenho e eu ainda não tinha aprendido a acessar esses lugares. Sim, né? sim. E talvez tenha pessoas da mesma forma, né? Há muito tempo como cristãos convertidos e ainda não acessaram. Então fica esse convite para que nós acessemos esse lugar também. Sim, sim. Amém. É isso aí. Meus amigos, meus irmãos, vocês que estão assistindo, né? Fica essa dica aí, irmão. Quando chegar na igreja, irmão, chega para adorar, chega com vigor, chega com força, né? Ajuda o César no Ministério de Louvor. Ajuda os irmãos, vamos estar juntos. César não está aqui para fazer sozinho. Vamos não levantar mesmo. esse negócio, né? Vamos aprendendo. Isso, a gente está aqui para aprender, né? E é muito interessante. Porque quando eu era jovem, às vezes eu falo para os meninos mais novos, irmão, vocês recebem aqui informação que quando eu era jovem, eu era cavalo do sistema. Eu era empregado da execução do ofício. Não tinha essa de trabalhar com entendimento, não. Tinha, faz, meu irmão, tá aqui, te vira. Por quê? Não, tem por que não. Vai fazer. E se não fizer desobediente? Olha o coração rebelde. Hoje sentar, vai pro banco. Hoje existe um entendimento, né? E é o culto racional. Isso me marcou. Culto racional. É um culto com entendimento. Você colocou suas emoções, você colocou suas situações ali diante de Deus, entendendo quem é Deus. E, irmão, mediante a qualquer situação que você estiver passando, quando você chegar diante de uma reunião, de um culto, onde Deus se importa com o nosso culto, dê o seu melhor. Amém. Dê o seu melhor, né? E nós também vamos dar o nosso melhor, e eu creio que esse culto Deus vai receber, né? Amém. Então nós temos aqui também o nosso patrocinador. Eu vou fazer o nosso patrocinador. Posso fazer, César? Com certeza. Nós temos o nosso patrocinador, é o MacBurger Manaus. E a gente quer agradecer pela sua vida, né? Você que tem semeado nesse lugar, você que tem comprado os hambúrgueres do MacBurger, você comprando, você está ajudando o nosso podcast, porque ele é um patrocinador. Então, se você que mora nas mediações da Compensa, aqui da Zona Oeste, e você quer comer um hambúrguer de qualidade, um hambúrguer artesanal, tem uns hambúrguer artesanal de Deus lá, ó, com um molhozinho diferenciado. Então, aí na tela a gente vai ter aí o número de contato, tá bom? O endereço, tem o Instagram, você pode seguir MacBurger Manaus e no link da bio lá e fazer o seu pedido, tá bom? Fazendo seu pedido, você está nos ajudando aqui também. Um abraço, Eduardo, um abraço à galera do MacBurger. E vamos deixar em aberto, você que quer nos ajudar também, contribuir, né? Quer ser um patrocinador disso que nós estamos fazendo aqui, né? Trazendo conhecimento para a mesa, a gente aprende e compartilha conhecimento com você. Você também que quer nos ajudar, quer ofertar na nossa vida, está em aberto, o QR Code está aí na sua tela. E é isso. E oferte, né? E oferte. E a gente quer agradecer vocês. A gente Amém. quer agradecer vocês. Passou uma hora, passa muito rápido na conversa, né? Já foi, né? A gente quer agradecer vocês, Valéria. Foi muito bom o culto, né? Foi tremendo ali. Eu que acabei o culto, né? Acho Não era nem pra acho ti, que tu acabou, podia né? se consertar. O Efraim falou ali meio que um desabafo, entendi. Alguém segura esse homem domingo. Eu que acabei o culto, porque já tinha gente se jogando no chão, já tinha gente, né, rapaz, e eu fiquei, meu Deus do céu, e os visitantes
volta ou não volta? E eu olhei o horário e, meu Deus do céu, vou ter que acabar. Mas estava muito bom, o povo entendeu, sabe? Muito legal. Vocês nos abençoaram essas 2 semanas e a gente quer agradecer. Amém. Não só pelo culto, mas pelo podcast, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, gerando esse conhecimento, algo que vai ficar aí e que edifica muito a nossa comunidade, aqui as nossas vidas. Então, obrigado, tá bom, Efraim, pastora Valéria. Vocês são... A gente é da mesma família espiritual. Bem, verdade. Nós somos irmãos e nós amamos vocês de coração, tá bom? Cezão, fica à vontade para encerrar. Amém. Também quero agradecer, pastor Efraim, pastora Valéria, muito obrigado. Os conhecimentos que a gente adquiriu esses dias foram muito importantes para mim também. Amém. Sou grato ao Senhor pela vida de vocês. É muito bom caminhar com vocês. Amém. E você que está com a gente, muito obrigado por estar nos acompanhando até aqui. Né? Deixa seu like, compartilha com os teus amigos. Não deixe ninguém sem esse conteúdo. Você lembra do seu irmão também para mandar esse conteúdo para que ele entenda a importância do culto verdadeiro ao Senhor. Tá bom? Forte abraço. Deus abençoe.